Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos a mais um vídeo reflexão. Então, nesse formato de vídeos, nessa série reflexão, eu geralmente trago questões que são bastante comuns do nosso dia a dia e que nos afetam de algum modo. E discuto um pouco, exponho a minha visão a respeito disso, muitas vezes embasado em alguns autores, outras vezes mais um posicionamento pessoal mesmo. É um formato de vídeo diferente que eu me propus a fazer para o canal. E hoje vamos falar um pouco a respeito de erros corriqueiros, erros do dia a dia. Então, aquele tipo de erro que é comum cometermos no nosso dia a dia. Eu vou falar mais voltado para a área intelectual, que é a área da qual eu tenho um pouco mais de pertencimento, a partir de algumas cenas assim que me incomodaram, e isso já faz algum tempo. Eu levei bastante tempo para decidir gravar esse vídeo, justamente para tentar gravar ele com um pouco menos das emoções afetadas, então para ser um pouco mais neutro, apesar de neutro a gente não poder ser, para tentar ser um pouco mais sóbrio, minimamente, ao tratar desse assunto. Então, durante algumas vezes eu presenciei, infelizmente eu tive o desprazer de presenciar isso, pessoas, inclusive em sala de aula, corrigindo professores por erros de pronúncia. Pronúncia de frase, pronúncia de palavras, e erros que a gente sabe, de acordo já com a vivência com essa pessoa, que não é um erro que ela cometeu por desconhecimento, mas sim um erro que muitas vezes ali na hora, na fluidez da fala, ela acabou tropeçando e falando de maneira incorreta uma palavra, ou acabou trocando muitas vezes um conceito simples, e justamente por ser muitas vezes um conceito simples, que você sabe que o erro não foi um erro por falta de conhecimento, porque você já ouviu a pessoa trabalhar com aquele conceito várias vezes de maneira correta e naquele momento ela usou ele de maneira incorreta, mas foi um tropeço de momento. E aí eu já presenciei pessoas parando a aula do professor para apontar isso para ele. Olha, é um direito seu corrigir se isso te incomoda tanto, é uma coisa que é com você, você tem que se entender com si mesmo. Mas eu fico me perguntando, será que realmente cabe fazer apontamentos e correções para uma pessoa de coisas tão corriqueiras, coisas que em certos momentos podem ser consideradas insignificantes? E não que não tenham um significado para você, mas aí é o teu significado pessoal, é problema teu. Mas são insignificantes no sentido de não afetam a compreensão do público maior. Então as pessoas que estão ali não são afetadas negativamente na compreensão por causa daquele erro de pronúncia, por causa daquela troca, porque a maioria que está ali percebe que foi uma falha momentânea e não dá atenção a isso. E aí a pessoa constrange a outra, muitas vezes interrompe um discurso, interrompe um momento significativo e importante para fazer um apontamento completamente banal. E aí eu fico me perguntando, será que realmente cabe isso? Será que cabe no nosso dia a dia nós fazermos apontamentos tão simples para uma pessoa que você sabe que ela não errou por desconhecimento, mas sim porque muitas vezes ela já está cansada de tanto falar, de tanto discursar. No caso dos professores, muitas vezes eles vêm de uma rotina no final do dia e muitas vezes já passaram por 8 aulas ou mais, então são horas falando. E para quem tem um trabalho direcionado a essa área, como é o caso aqui do canal, ou quem dá aula, quem ministra seminários, palestras, sabe que falar de certo modo é cansativo, tanto física quanto mentalmente. Então chega um momento que a tua língua já começa a se enrolar, você já não consegue pronunciar as palavras de uma maneira tão clara e limpa. Realmente por causa do cansaço, é um músculo, cansa como qualquer outro músculo do corpo. E aí eu fico me questionando, uma pessoa que faz isso, que faz um apontamento tão simples e que poderia ser considerado até banal, em um seminário, em algo que trata de assuntos de grande conteúdo,
será que essa pessoa realmente está aproveitando aquele momento ali? Para mim, o que soa é como você ir num museu onde está sendo exposto um quadro de Da Vinci, Monet, Picasso, Van Gogh, algum dos grandes mestres, e aí você chega ao lado do quadro e fica cutucando o teu colega. Ó lá, tem fezes de mosquito na parede do museu, ali ó, tem fezes de mosquito na parede do museu. Sério? Diante de um Monet, diante de um Da Vinci, de um Picasso, você está incomodado com as fezes na parede do mosquito ao invés de olhar para a tela? Olha, alguns até chamariam isso de ser atento. Você chegar a ver as fezes da parede no museu. Eu pessoalmente chamo isso de hipocrisia, porque você não está ali para ver a parede do museu, você está ali para ver o quadro. Então, quando você se apega a detalhes tão insignificantes que não afetam o objetivo principal, que nesse caso a parede não é teu objetivo principal, até realmente o museu tem que ter uma estética, incomoda você ver realmente uma sujeira, mas esse não é o teu objetivo principal. Você está ali para quê? Para apreciar a parede do museu ou para apreciar a tela? E eu acredito assim, a parede do museu você vai poder voltar ali muitas vezes para apreciar. A tela talvez só fique em exposição hoje, essa semana. Se você não apreciar adequadamente ela, você não vai ter outra oportunidade. Igualmente, quando uma pessoa comete pequenos erros como esse. Esses erros ela vai ter ao longo da vida dela muitas oportunidades de corrigir. Até mesmo porque muitas vezes ela já viu, percebeu o erro que cometeu, mas justamente para não atrapalhar a fluidez do discurso, ela não se dá o trabalho de voltar a corrigir. Então esses erros que a pessoa comete, ela vai ter uma vida toda para corrigir. Mas o discurso, a informação que ela está trazendo, você talvez só tenha a oportunidade de ouvir e de aprender com aquilo naquele momento. Depois você não vai ter mais essa oportunidade novamente. E aí você está desperdiçando a tua única oportunidade de ouvir aquela pessoa, de aprender algo, em função de corrigir um erro banal de pronúncia. Que muitas vezes não é nem um erro no sentido de desconhecimento, mas sim realmente um tropeço da pronúncia, ou muitas vezes eu vejo também pessoas fazendo correções às vezes em escrita de outra pessoa, coisas do gênero. Eu pessoalmente tenho uma ortografia péssima, tento me corrigir em relação a isso, mas não me refiro necessariamente à minha escrita, porque a minha escrita até a maioria das pessoas não se dá o trabalho de corrigir. Acho que talvez porque teria tantos erros para corrigir que seria muito trabalhoso. Mas enfim, quando você às vezes faz apontamentos de erro no texto de outra pessoa, eu acredito que a primeira coisa de grande importância de você se questionar é: ela me solicitou isso? Porque ao longo, e isso a gente aprende em psicologia, ao longo das suas conversas, por exemplo, com os teus amigos, você vai perceber atos falhos, você vai perceber questões mal trabalhadas deles. Não adianta, você tem a teoria. Dizer que você está na rodinha de amigos, você vai guardar a teoria na gaveta e vai esquecer tudo que você sabe sobre psicologia para conversar com os teus amigos, com os teus colegas, é óbvio que não. Então, claro que você vai perceber atos falhos, você vai perceber questões dos seus amigos. Mas você vai se perguntar ou falar qualquer coisa para eles a respeito dessas questões. A primeira coisa que a gente aprende em psicologia é: teu paciente te pediu isso? Não. Então não é da tua conta. E assim, se ele te pedir para ser teu paciente, também não vai ser da tua conta, porque se é teu amigo, você não pode tratar, então você encaminha para outro profissional. Então, cabe a gente ficar se perguntando isso. Quando eu vou fazer apontamentos de erros alheios, sempre me questionar se é um erro que não afeta a grande maioria, será que realmente vale a pena eu apontar esse erro se a pessoa não me pediu opinião, se a pessoa não me pediu nada? Agora, obviamente, aqui abre-se uma grande diferença para erros de, por exemplo, termos usados de maneira incorreta. Então, termos são usados de maneiras impróprias ao objetivo inicial deles, que podem deturpar a teoria, ou então uso de palavras, termos e teorias de maneira preconceituosa, então embasando racismo, embasando homofobia, aí é outra questão.
Aí estamos falando não de um erro da própria pessoa, mas sim de um erro dela em relação à sociedade, de uma coisa que ela está fazendo que vai afetar um grande público. Aí é outra questão. Mas erros, assim, tropeços do nosso dia a dia, eu realmente me questiono se vale a pena de fato você corrigir na pessoa ou você ficar apontando. Até mesmo porque nós temos os nossos próprios. Então eu acredito que é mais válido eu me dar o trabalho de ficar procurando os meus próprios erros me corrigir do que ficar tentando corrigir do outro. Então, ao invés de ficar apontando, você errou aqui, eu vou me pensar no que eu errei no meu dia de hoje, que eu posso tentar corrigir e ser melhor amanhã. É isso, obrigado a todos pela atenção. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Agradecer aos mais de 10.500 inscritos no nosso canal, então muito contente aí com o número de inscrições, muita gente participando, acompanhando. Assistam aos demais vídeos, nós temos aí mais de 420 vídeos no canal e até um próximo.